Finalmente, então, a gente chegou, né, no fim da primeira página do nosso site. E para isso a gente precisa agora formatar essa parte aqui dos treinos, né? Então, o nosso site, por enquanto, ele está assim, as imagens estão bem desconfiguradas, está bem estranho. Na aula anterior, na verdade, esse vídeo aqui ele não estava aparecendo, né? Ele aparecia pequenininho aqui, mas era um erro do encoder, né? Porque eu tinha removido ele da pasta, porque ele é bem grande, então para eu jogar para o GitHub, essas coisas, eu acabei removendo ele. Mas eu voltei, né, o vídeo para a pasta, então agora ele aparece assim, né, gigante, né, como se fosse o tamanho original dele, dividido em duas colunas aqui, com essa parte aqui das outras, dos ícones, né, e do texto. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma olhada lá no nosso código. Na seção aqui da página dos treinos, a gente tem um problema, a gente está utilizando tabela, né? E isso aqui não é uma tabela, né? Não são dados tabulares. Se a gente for analisar, né, isso aqui até tem duas colunas, tem alguns elementos, mas é uma estrutura, né? De layout e não de tabela. Então a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez com os cards. O primeiro passo então é remover as tabelas que a gente tem aqui nessa parte do código, nessa seção dos treinos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem a section que inicia aqui e termina aqui, isso está correto, o H2 do título também. Aqui a gente tira esse table, TRs e TDs, então aqui eu tenho mais um TD, outro TD, e o fim aqui, né, com o table, TR e TD. Então isso aqui se refere à tabela, né, então todos esses elementos aqui a gente vai remover, vai diminuir um pouco o código, mas depois a gente vai precisar usar, né, aí uma sequência, aí um conjunto de divs para a gente poder trabalhar com Flexbox. E uma outra coisa também que não está muito interessante aqui é esse P. Né? Esse P, se a gente for prestar atenção, ele está meio que perdido. Né? Ele começa aqui e termina aqui. E o motivo da utilização dele era para deixar as minhas imagens e os meus textos todos em um parágrafo, todo em uma linha só. Então a gente também não precisa mais desse P. Tá? Então só vou organizar aqui rapidinho o código para ficar mais legível, né? E a gente poder começar a pensar na estrutura de divs aí para colocar para poder utilizar a estrutura do Flexbox. Então, basicamente, se a gente analisar aqui o nosso código, a gente tem, né? Então vamos lá para o Figma, ele ajuda bastante a gente a entender a estrutura do layout que a gente quer. Basicamente, aqui em treinos, a gente tem todo esse container, né, que vai envolver essa coluna e essa outra coluna, tá? Então, basicamente, a gente tem que ter um container envolvendo tudo e dividir isso em duas partes. Esse container para os textos e um outro container aqui para o vídeo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso HTML. Então, eu vou criar aqui uma div para os meus elementos de texto, né? Na verdade, inclui esses dois textos e as minhas imagens com os meus ícones, né? Bem como os seus textos. Então, aqui eu comecei a div e vou fechar ela aqui, tá? E no outro lado, né? A gente vai ter aí a div que envolve o vídeo, somente o vídeo, né? Então, se for para a gente dividir as duas partes do nosso código, a gente teria uma div, uma colunona, né, para o texto e os ícones, e uma outra para o vídeo, tá? Então, basicamente, aí o que a gente tem é isso aqui, uma coluna, uma div para isso aqui, né, para esses elementos, e outra para esse. E a gente precisa de uma envolvendo tudo para aplicar o conceito do Flexbox. Então, aqui, antes de tudo, né, vou criar uma div que vai ser o meu container. E essa div eu vou fechar só depois de tudo, tá? Então aqui vai ficar dessa maneira. Então essa primeira div que envolve, né? Então ó, quando eu clico aqui, a gente vai ter bastante div agora, né? Então é bom tentar deixar o código bem indentado e entender onde está começando, né? Onde está abrindo, onde está fechando cada tag. Então essa div abre aqui, né? Como eu cliquei nela, aparece esse tracejadinho embaixo, ó. Se a gente seguir a linha aqui, aqui esse também está tracejado. Então esse se refere a esse
esse aqui se refere a esse, e esse último aqui envolvendo só o vídeo, tá? Então, esse primeiro elemento aqui vai ser, a gente vai criar um ID para ele, e ele pode se chamar container treinos, tá? Então, o que é o container treinos? É o container que tem dentro daquela nossa caixa dos treinos, né? Maior zona, tá bom? Aí a gente tem essa div que seria aqui mais para a parte do conteúdo e uma outra para a parte do vídeo. Não sei se eu ainda vou precisar diferenciar as duas, então por enquanto não vou dar nome nenhum para elas, tá bom? Bom, vamos começar então a verificar aí como que está o nosso CSS. Então o CSS, a gente correr aqui embaixo, a última coisa que a gente formatou foi a página de modalidades, tá? Então, a primeira coisa, na verdade, que a gente tem lá no nosso HTML, nessa seção, é o página treinos, o página treinos. Então, é isso que eu vou começar formatando aqui. Por mais que eu ainda não tenha alguma coisa específica para essa página de treinos, eu vou colocar ele aqui que ele é o primeiro elemento que eu tenho no meu HTML para ser formatado. O H2 já foi formatado, com o estilo para os títulos, H2. O próximo elemento que eu tenho agora aqui é o meu container dos treinos. Então, ele é um ID também, então vou colocar aqui, hashtag container tracinho treinos. Beleza. Então, basicamente, é interessante também a gente começar a dar uma olhada em como está ficando o código. Como eu tirei as tabelas, deve ter desconfigurado bastante o nosso código, tá? Então, ó, tá vendo? Agora, como não é tabela, aparece o texto, imagem, textinho e o vídeo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é dividir isso em duas colunas, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar, eu vou diminuir o tamanho dessas imagens, né? Bom, na verdade acho que não precisa nesse momento, acho que o mais importante agora é dividir esse conteúdo em dois. Então, como nesse meu container treinos eu tenho duas divs, duas divisões maiores, então dentro do container eu tenho essa div e essa div, eu posso aplicar já o conceito do flexbox. Então basta eu vir aqui colocar display flex, que ele já vai automaticamente colocar essas duas divs internas, essas duas colunas, lado a lado. Então vamos atualizar aqui. Bom, já mudou bastante, já trouxe mais ou menos aí o que eu queria naquele momento. Então tem uma coluna aqui, outra coluna aqui, e cada coluna com seus respectivos itens. O que a gente precisa fazer agora é diminuir bastante nesse vídeo, organizar o texto, mexer nas imagens. Bom, então o que está mais incomodando aqui são as imagens e o vídeo. Então eu vou começar fazendo a formatação por eles, tá? Bom, se a gente analisar aqui no HTML, a gente tem nessa primeira div os P's que já estão formatados, e aí a gente tem aqui duas imagens. Essas imagens elas estão grandes desse jeito por conta de uma formatação que eu fiz lá em cima nas minhas imagens, que, se eu não me engano, foi na imagem, vamos ver aqui o que tem de formatação em IMG. Aqui, ó, ele pede para ocupar 100% do espaço onde ele está. No caso dessa imagenzinha pequena, é da coluna, da div lá que está dentro do container, e 380 pixels de altura. Então todas as minhas imagens vai seguir essa imagem, que é a minha imagem do topo, que é uma imagem bem grande, ocupa a lateral toda. Então a gente precisa formatar essas outras duas imagens de maneira diferente. Para isso, eu vou criar uma classe para cada uma dessas imagens, para as duas imagens, na verdade. Então eu posso colocar aqui img, são as imagens dos ícones, das minhas redes sociais lá. Então img ícones, tá? Como as duas vão receber a mesma formatação, por isso eu criei um class, para poder adicionar em vários, e o mesmo class que tem em uma eu tenho na outra. Então, salvar aqui no HTML, e aqui no CSS eu posso criar um ponto, que agora é uma classe diferente do ID de anteriormente, img ícones. Só não lembro se eu coloquei como ícone ou foi ícones. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer com esses imgs ícones é colocar uma altura e uma largura bem pequena. Sei lá, vamos botar aí 30 px de comprimento, e de altura os mesmos 30 pixels.
se a gente analisar aqui no Figma, né, elas são bem pequenininhas, né, um íconezinho bem pequenininho, quase do tamanho do texto. Bom, acredito que assim já ficou um tamanho bom. Cadê? Ah, ficaram bem pequenininhas, talvez dá até para diminuir um pouco mais, mas é que esse texto ele ainda não está na sua formatação final, né? A gente ainda pode colocar mais algumas coisas aqui, melhorar um pouco esse texto, tá bom? Bom, beleza. Fiz isso, dá para eu também diminuir um pouco agora o meu vídeo, né? Então vou lá no meu CSS. Se a gente analisar aqui, a gente só tem um vídeo no site inteiro e ele tem uma tag vídeo que até então não vai se repetir. Então, para o CSS eu posso usar o seletor vídeo mesmo, né? Da minha própria tag. O vídeo ele vai diminuir proporcionalmente. Então, a quantidade que eu colocar aqui na largura, ele vai diminuir proporcionalmente na altura. Então, vou colocar aqui, sei lá, 400 pixels. Vamos ver aqui o tamanho que ele vai ficar. Ficou até com um tamanho bom, né? Ó, já cabe na altura da minha página, né? Aparece aqui treinos. Acho que ficou um tamanho legal. A única coisa, né, que se a gente analisar o nosso texto aqui e o vídeo, eles estão colados, né? Porque não tem um espaçamento interno aí entre eles, né? Então poderia na verdade ter uma margem entre eles ou um padding mesmo. Vamos Como que eu poderia fazer isso, né? Colocar mesmo espaçamento nesses dois elementos. Cada um é uma div diferente, né? A gente criou aqui uma div para essa coluna e uma div para outra coluna. A gente poderia colocar uma classe para as duas. Então eu vou colocar aqui nessa div um class, sei lá, pode ser aqui a coluna treinos, né? E esse mesmo class eu coloco para esse elemento aqui. Então os dois são as colunas que eu tenho lá na minha página de treinos. Então, vou salvar aqui. Então logo depois do container tem as imagens. Vou colocar aqui para ficar junto. Então esse aqui é um class, então começo com ponto. Bom, então eu vou colocar aqui um padding de, sei lá, eu estou usando no set todo 20 pixels, né? Eu vou colocar 20 pixels também. Se bem que aqui dá para dar uma margem, né? Um distanciamento, um espaçamento um pouco maior. Vamos ver como é que está ficando. Qualquer coisa a gente vai alterando esses valores. Bom, até que ficou bom, né? Ficou bem legal aqui porque ó, a página treinos começa bem aqui e o vídeo vai até o fim da página certinho, né? Então ficou bem legal. Bom, aparentemente isso aqui já está legal. A gente já tem o texto aqui formatado. Talvez começar uma página diferente, né? Ao invés da gente deixar ele justificado, a gente poderia colocar ele centralizado, fazer alguma modificação assim, tá? Para a gente modificar, por exemplo, só o P, né, aqui da página de treinos, como é que a gente poderia fazer? A gente tem aqui, né, o meu página treinos. Eu poderia criar aqui um hashtag página treinos espaço P, né? Desse jeito eu estaria formatando aí só os P's, né? Então eu posso usar aqui um text align center. Então vamos lá ver. Vamos ver se ficou legal, né? Centralizar. Não ficou assim tão interessante, mas até que ficou, né? Tá um pouquinho diferente dos demais textos, né? Então, por exemplo, aqui está justificado, tudo certinho. Vamos dar um centralizado aqui em algum lugar. Só para a gente poder deixar um pouco diferente. E os textos aqui também, né, eu acho que eles podem ter um espaçamento um pouco maior aí entre cada um dos parágrafos, tá? Talvez eu possa criar novos parágrafos, só para a gente preencher um pouco melhor esse espaço, tá? Então tem um P aqui, eu vou criar um novo P aqui nesse trecho, né, do texto. Bom, beleza, então criei 3 parágrafos, tá? E lá no CSS, aqui ainda só para os P's da página de treinos, eu posso colocar aqui uma margem, margem bottom, né? Só uma margem inferior, que aí eles vão dar um distanciamento de cada um dos parágrafos. Vou colocar 10 pixels, vamos ver se fica muito grande.
Então agora eu tenho um parágrafo aqui, um outro um pouco mais distante, depois o outro, tá? Talvez para essa coluna eu pudesse juntar um pouco mais esse texto, né? Ficar mais concentradinho aqui no meio. Então ao invés aqui das minhas colunas ter 20, eu vou colocar 40 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Então agora o texto ficou um pouco mais concentradinho, ficou distante o vídeo, acho que até que ficou legal, né? Beleza, agora eu posso vir já para essa última parte aqui, que é a parte dos meus ícones, né, e dos meus textos. Bom, primeira coisa, esses textos aqui eles ainda estão sem formatação nenhuma, tá? Então eu poderia criar uma classe somente para eles ou algo do tipo. Mas primeiro eu vou centralizar, dar os espaçamentos, depois a gente mexe com a formatação do texto. Bom, esses elementos eles são um pouco diferentes dos demais, né? Então é como se aqui a gente tivesse uma nova formatação, né? A gente tem uma coluna, outra coluna. Se a gente analisar, aqui é uma linha dessa coluna, que seria uma outra. Tá? Então eu vou criar um container específico para esses dois elementos para que eu possa ter um controle um pouco maior entre eles, tá? Colocar esses elementos lado a lado, apesar deles já estarem lado a lado, né? Seria interessante também eu ter alguns controles do Flexbox sobre eles. Então eu vou criar um novo container aqui. Então os meus As e textos, né? Esse texto depois acho que é interessante eu pelo menos colocar um P. Opa, colocar um P aqui neles, para depois eu poder fazer a formatação, né? Ficar um texto aqui sem tag nenhuma é meio que estranho. Então eu tenho dois P's, eles já vão aparecer um pouquinho mais bonitinhos. Beleza. E para todo esse elemento aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4 elementos, 2 links e 2 P's. Eu vou criar um novo container. Então crio aqui uma div. Ele termina aqui. E vou, né, colocar esse elemento todo para dentro. E eu poderia chamar esse aqui, né, do container das imagens. É um class container imagens ou imgs, né? Então só para eu saber que as imagenzinhas que tem dentro aqui dessa minha página, eu vou fazer uma formatação um pouco diferente. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer aqui, né, que não está tão legal, é que ela está muito colada nesse texto. Vou jogar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Então, copiar aqui o nome para não ter erro, né, de digitação. Então, como é um container, eu vou colocar ele aqui, coluna treinos, logo aqui embaixo. É um class, então começo por ponto, e dentro dele, né, primeiro elemento, né, que eu falei que eu ia modificar o espaçamento. Então eu posso dar um margem top, a margem em cima, sei lá, vamos por 40 pixels. E para que todos os elementos dentro dele fiquem lado a lado, eu vou usar o display flex. Eles até já estão, né, lado a lado, mas é porque eles couberam em uma única linha, tá? O display flex aqui, ele vai me servir para poder trabalhar com a parte do alinhamento, tá? Então, se a gente analisar aqui, opa, salvar não, né? Atualizar. Então, se a gente analisar aqui, ó, agora eles já ficaram, né, lado a lado, com uma aparência visual um pouco mais interessante. Existem algumas propriedades que a gente pode colocar aqui também, tá? Para a gente alinhar esses elementos, se a gente analisar, aqui tem um container, tá? Eu quero agora alinhar esses elementos, esses 4 elementos no meu container, tá? Quando eu tenho vários elementos, se eu colocar um center, né? Como é que eu colocaria um center em cada um deles? Então eu tenho que colocar o center nesse meu elemento todo. E o Flexbox, ele traz algumas propriedades para centralizar, que era um problema antigamente, né? Quando a gente não tinha ainda o Flexbox, a gente usava Text Align para centralizar tudo. Então nesse caso aqui, ele tem uma formatação, uma propriedade chamada Justify Content. A gente pode colocar aqui o center. Ele vai justificar todo o nosso conteúdo aqui ao centro.
Com os nossos elementos alinhados, né, então a gente pode começar a pensar no espaçamento entre eles. Para isso, a gente pode formatar, por exemplo, o espaçamento das imagens para os textos. Né? Se a gente formatar essa imagem para que ela tenha um distanciamento desse texto e essa para que tenha um espaçamento desse e desse, né, já vai dar certo. Então a gente tem aqui embaixo esse img ícones, né, que dá o tamanho entre eles, mas se a gente colocar aqui um padding, né, um espaçamento interno, sei lá, de 10 pixels, provavelmente, né, o que vai acontecer? Ele vai distanciar dos quatro lados, né, tudo que tiver ao redor dessas imagens. Então, provavelmente, né, ele vai dar um distanciamentozinho aí entre os nossos elementos. Aqui ele desconfigurou um pouco. Eu vou forçar então agora a centralização, né, dos itens. Então aqui eu tenho um align items, eu posso jogar um center aqui também, né, que aí ele vai forçar os meus elementos a se centralizarem na linha. Então aqui eu centralizei os elementos, aqui eu estou centralizando os itens que tem dentro dos elementos. Né? Então a gente tem no caso o container, aqui eu centralizo as coisas dentro do container. E aqui eu estou centralizando os itens, as imagens e os textos, né, dentro do container também. Então com isso provavelmente agora eles vão aparecer, né, todos alinhados aí ao centro, certo? Então com isso a gente meio que finaliza, né, aqui a página de treinos e como a gente poderia talvez deixar isso aqui um pouco, né, com mais de destaque, um pouco diferente desse texto aqui. Então é só colocar, né, esses dois P's aqui em negrito. Então primeiro a gente precisa ver quem são esses P's. Esses P's eles estão dentro do container imagens da classe. Então para pegar somente esses elementos, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai criar um novo container imagens, só que para o P. Tá? E aqui a gente consegue, né, a gente pode colocar aí, sei lá, para aparecer com a corzinha preta, né? Ou um negrito, talvez, ou alguma coisa nesse sentido também. Então vamos ver. Beleza, já ficou um pouquinho diferente, está diferente do texto, né? Os itens aqui são clicáveis. E para finalizar, vamos fazer o rodapé. O rodapé é bem tranquilo. Basicamente aqui a gente tem um footer. Então, de acordo lá com o Figma, o footer tem o fundo preto. Então aqui no CSS, basicamente aí o que a gente tem que fazer é criar um footer com uma cor de background color pretinha, né? Então colocar aqui 000. Beleza. A gente pode aumentar ela um pouco e distanciar das margens aqui do texto, né? Então para fazer isso é bem tranquilo. A gente pode colocar um espaçamento interno, sei lá, 20 pixels, e um color, vou colocar branco, porque a princípio, o que está acontecendo, né? A cor do texto está cinza, então vou colocar agora a cor branca. E tem um P aqui dentro, que é o meu texto de parágrafo. Então eu posso criar aqui embaixo também um footer P para colocar o alinhamento do texto centralizado, né? Só, né? Por que eu fiz tudo isso? Porque aqui no Figma, né? O nosso elemento tem um fundo preto, tem um espaçamento nas margens, o texto é branco e ele está centralizado. Então vamos ver. Beleza, só não mudou aqui a cor do meu P. Devo ter digitado alguma coisa errada. Ah tá, o color, né, não é do meu footer, né? O color é do P, do texto que está dentro do footer. Ok? Então vamos ver aqui. Se eu não tivesse esse P, né, dentro do footer, é só colocar o color já daria certo. Mas como eu tenho o P, preciso especificar. A única coisa que não ficou muito interessante aqui é o meu link, né? Se a gente analisar, acho que dá para usar a mesma propriedade. Não, na hora que eu passar o mouse vai ficar azul escuro. O azul escuro com o fundo preto não vai ficar muito legal. Ambos são brancos, né? Mas para deixar esse link, né, aqui com uma cor específica, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o
o footer P. Só que no caso vai ser um footer A. Não preciso centralizar. E a cor aqui eu posso mudar para branco. Footer A. Eu poderia até ter juntado as duas tags aqui, mas, bom, enfim. Beleza, então agora o nosso textinho está branco. Se eu quiser fazer alguma modificação, né, passar um mouse para a pessoa entender que isso aqui é clicável, eu poderia criar aqui, né, um outro footer A, over, e colocar uma cor diferente aqui, né, na hora que eu passar o cursor do mouse sobre. Talvez eu possa utilizar aquele tom de azul, né, que eu uso em todo o site, esse tom azul, esse azulzinho mais claro. Deixa eu só pegar aqui a cor que eu não lembro qual que é o código. E vamos lá no... E colocar. Botou o hashtag. Então vamos lá ver como é que ficou. Então por padrão aí o nosso footer ele tem o textinho na cor branca. Se alguém chegar a passar o mouse aqui, ele vai ficar um pouquinho azul, a pessoa entende, né, que é algo clicável e assim que a pessoa clicar vai abrir uma nova guia, o Instagram aqui no caso, que foi o link que eu coloquei, beleza? Então, bom, com base nisso a gente finaliza essa primeira página, né, do nosso site, só para a gente ver aqui como é que ficou. Home, continua em Home, benefícios vem para essa parte. Caso a gente queira clicar aqui em modalidades, ele traz aqui para essa outra seção, né? A gente tem um pouquinho de rolagem aqui, mas enfim. E em treinos ele traz, né, essa última parte e logo no final aqui a gente tem o rodapé com a linkagem. Então o nosso site está com toda a navegação, né? Basicamente essa primeira página aqui está pronta. Na próxima aula a gente volta para formatar, né, aqui o nosso formulário, está bem desconfigurado aqui na página, né, dos agendamentos.